Bem-vindos a mais um Desperten Show. Hoje, mais uma vez, com um convidado especial para mim, e assim como todos, porque eu tô chamando meus amigos, as pessoas que eu tenho afinidade. E hoje, vocês estão lendo no título, o nome dele é Gustavo Salles. E aí, Gustavo? Boa noite. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez, né? A gente já tentou, pra quem não sabe, né? A gente já tentou gravar mais uma vez, mas eu tava muito nervoso mais cedo. A gente tava andando, eu tava achando que tava muito movimento, barulho, aí eu tava não ficando muito concentrado. Falei com o João, não, vamos começar de novo, do zero. Agora a gente tá num lugar mais tranquilo, mais calmo, acredito que vai ser melhor. Sim. Gustavo é um amigo da música, né? Que a gente se encontrou por várias coincidências, mas primeiramente pela música. E enquanto a gente estava gravando, eu já dessensibilizei meu cérebro dessa sensação de ser julgado e de encarar as pessoas. Mas eu entendo quanto é desafiador para quem nunca fez isso, para quem não é louco também de ficar na rua gravando e achando que tem algum senso de importância nisso. Mas feliz ou infelizmente eu já desbloqueei essa chave no meu cérebro. Mas eu conto com pessoas próximas e amigos de verdade que eu consigo chamar o Gustavo de amigo, mesmo a gente não tendo uma relação muito próxima ultimamente, mas é um amigo que a música me deu, que a vida me deu. E a gente se conheceu por causa de coincidências da música e porque a gente tinha falado antes que meu pai fazia uma feira, faz ainda a feira, perto de onde você morava. E sua mãe era cliente do meu pai, não é isso? Isso, lá no bairro Cidil, né? Minha mãe ia lá, comprava verdura lá e tudo. E aí eu acho que minha mãe deve ter comentado, né? Seu pai também já me viu várias vezes no carro com a minha mãe. Aí deve ter comentado, meu filho toca, o seu também e tal. Aí a partir daí surgiu, né? O conhecimento do João pra mim e de mim pro João, Sim. assim, né? Eu te perguntar, você nunca desceu pra olhar as verduras, pra escolher alguma coisa? Eu nunca desci pra escolher nada. E por quê? Nessa época eu era mais travado. Hoje você vê que eu travei totalmente, né? Quando a gente foi começar o papo lá. Mas antes eu era mais travado ainda. Então não falava nada, assim. Eu vi seu pai, conversava com a minha mãe, mas eu acho que eu mesmo não lembro de ter conversado com seu pai, né? É engraçado como os pais tratam a gente à distância. No episódio anterior o Nicolas falou sobre isso. Os pais tratam a gente com um saudosismo que a gente não reconhece. E para os nossos pais, mesmo a gente não se conhecendo, a gente já era amigo, porque um falava do outro. Então já era próximo, pelo menos na cabeça deles. É interessante. Talvez isso nos aproximou sem a gente ter ciência disso. E quando a gente se encontrou, não levou muito tempo pra gente, ficar mais próximo. E como isso é importante, né? Se não fosse às vezes a minha mãe, ou não fosse o seu pai, a gente não teria desenvolvido uma amizade assim, né? Sim. Isso é importante. Eu acho importante. Porque, como o Nicolas tinha falado, os adultos com mais maturidade reconhecem o valor de um bom amigo, de uma amizade longa. E eu passei a reconhecer isso quando eu perdi os meus. Não sei se você tem algum amigo que você considera seu melhor amigo, sua melhor amiga, mas há muito tempo eu não tenho alguém que ocupe esse lugar no pódio. Você tem alguém? Cara, eu tenho alguém. Inclusive eu tinha chamado ele, eu ia trazer ele, né, de surpresa hoje, só que ele não quis vir. Talvez numa próxima, né, oportunidade, eu espero vir mais vezes, né, pra gente trocar ideia, pra gente conversar. E vou trazer ele. Ele é um cara muito interessante. Chama o João também, seu xará. João? Pedro. Então você nunca apresentou ele pra mim? Não. Um cara muito interessante, muito inteligente. Vai ser muito legal trazer ele aqui, cara. Esse é um dos meus objetivos, trocar ideia com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É complicado pela falta de estrutura. Você ainda não fez isso? Ainda não fiz. Pela falta de estrutura. Mas eu já estou investindo em equipamentos para comprar pelo menos 2 microfones para gravar na academia, fazendo exercício. E eu vou chamar um parceiro para treinar um certo agrupamento muscular, com o objetivo definido e tal. A gente treina e a gente tem esse tipo de conversa. O legal é que esse equipamento que eu estou tentando investir, que eu vou investir, eu tenho o dinheiro para comprar à vista. Não estou tentando, eu vou investir. Ele serve como um colar e fica na região do pescoço, e ele consegue gravar a entrevista sem a gente se tornar consciente que está sendo gravado. Isso ajuda para quem não tem essa desenvoltura. Isso. Então já destrava naturalmente. Eu tinha te perguntado para que tipo de habilidade você acha que esse exercício te ajuda.
e porque você já se convidou para os próximos e eu gostei dessa atitude. Qual habilidade e qual objetivo com as próximas gravações? Então, é porque a gente sente, né? Quando a gente é muito travado, você também, eu acho que você tinha problema com timidez. Quando a gente é travado, tem problema com timidez, a gente perde muita coisa, né? A gente perde oportunidade de trabalho, oportunidade de conhecer uma pessoa legal, né? Você se relacionar. Sim. E de se expressar, de chegar num consenso, igual a gente falou, né? Às vezes uma situação é interpretada totalmente errada e a gente não consegue nem explicar o que está acontecendo. Não, mas era isso que eu quis tão dizer. Simples, né? Então é importante, né? A comunicação Eu gosto muito do Perim, a gente até conversou, a gente não chegou a conversar pessoalmente, conversou sobre ele, foi pelo WhatsApp, eu acho. Foi. Né? Eu conheci ele através do Wesley, né? E aí ele fala sobre a comunicação, eu acho muito massa. Que ele fala que a comunicação é uma forma de trazer a sua experiência e a minha experiência para um consenso. Porque se não fosse a comunicação, eu não ia entender minimamente como é que é a sua experiência, você não ia entender como que é a minha, né? É uma forma de somar das experiências. Isso, de somar as experiências. E eu tava lendo um livro sobre isso. O poder do mastermind, que é unir mentes em prol de um objetivo. Isso acontece com um time, quando está entrosado. Posso dar esse exemplo como analogia, mas vai além disso. É tipo parceria, sócio, sociedades, quando estão em consenso, devido à comunicação, o poder do mastermind ele mais que dobra a energia do projeto, porque ele consegue multiplicar as energias, não somar. E é engraçado você ter mencionado, porque eu acompanhando vários podcasts, eu tava com a ilusão que eu tava aprendendo, observando os vídeos. A ilusão por quê? Porque eu achava que, como eu tava na internet, não estava perdendo tempo, eu estava adquirindo conhecimento, eu já substituía as formas originais de adquirir conhecimento, que é a leitura, que é se expor mesmo, a experiência propriamente dita. Isso, com a mão na massa. Ou seja, eu vi um vídeo de música, eu achava que era o suficiente para mim aprender aquele assunto, mas eu deveria primeiro aplicar, né? Também como uma outra forma de reforçar o conhecimento. Hoje em dia eu já consigo fazer isso com menos dúvida. Qual área ou qual fonte de inspiração você usa para evoluir? É uma pergunta aberta. Eu gosto muito de psicologia, então eu vejo muito vídeo do Lutz, assisto o Sem Groselha, você já deve ter assistido. Sim. É muito interessante também, leva uns convidados bacanas, assim. E eu vou mais nessa onda, assim, cara, de psicologia, filosofia, é a área que eu gosto, assim, né? E na música, qual que é o seu objetivo como profissional? Cara, na música eu quero montar o estúdio, eu quero começar a criar arranjo, né, tem os VS, né, que o pessoal usa. Pra quem não sabe, é como se fosse um playback, né? Playback profissional, né? Vamos dizer assim. E aí eu quero fazer esses arranjos, quero gravar música autoral também, da galera gravar minhas próprias músicas, apesar de eu não ter muitas músicas, né? Ser compositor, eu falar que eu tenho música, assim. Você compõe? Eu componho, mas assim, eu faço uma música hoje, aí não termino. Por inspiração. Por inspiração, não por profissão. Isso. E é uma coisa muito ruim. Isso, né? Até tinha te perguntado se você compunha todo dia. E você falou que tem muito lixo também, né? Que joga muita coisa fora. Isso. Pra aproveitar é uma coisa que eu deveria fazer mais, assim. Porque eu começo a fazer, não termino a música, eu falo, não, amanhã eu acabo. E amanhã eu já não tô no mesmo pique. E aí vai ficando. Então tem vários pedaços, vários começos de música, assim. A diferença entre compor por inspiração e compor por vocação, por transpiração, que é comumente dito, a diferença é só objetivo. Quem compõe por inspiração não tem um objetivo definido. A partir do momento que você define esse objetivo, eu vou gravar minha música, eu tenho que terminar ela. É um caso curioso até com a Nicole, que a gente tem conhecimento. Foi aqui, ela, né? Exatamente. É um lugar até emblemático por isso. Eu lembrei dela aqui quando a gente tá aqui. Tomara que ela ouça, que eu lembro dela com muito carinho, porque a família dela me acolheu, assim, a gente é amigo hoje em dia. Eu não sei qual é a sua relação, mas a gente é amigo. Eu toquei bastante com ela.
falo muito com a mãe e com o Luiz. É muita coincidência que eu encontrei o Luiz na rua. Ele não tem Instagram, é o pai dela. Luiz, pai dela. Ele não tem Instagram, mas eu encontrei na rua. E a mãe dela eu não encontra na rua, eu converso no Instagram. Mensagem, assim, a gente troca respostas nos stories, ela é sempre muito solista. E ela também compôs as músicas dela. E ela, quando ela decidiu gravar, agora já tá gravando a quarta, eu acho. Então eu tenho orgulho de quem consegue, sei lá, concluir seus objetivos em realizar mesmo. E se você definir um objetivo, você vai conseguir realizar. A partir do momento que você construir o estúdio, você vai ter, sei lá, uma perspectiva melhor sobre essa rotina. Você vai conviver no estúdio e tal. Você vai ter experiência com pessoas que também pensam o mesmo que você. Se obrigar, e vai inclusive, alinhar. né? Se obrigar também a fazer mais, né? Sim. Porque antes eu não tinha um espaço para eu poder fazer isso. Era tudo no meu quarto. Então ficava meio misturado. A vida pessoal com a vida profissional, Com certeza. né? Agora eu tenho um espaço, então eu também não posso ter desculpa, né? Vamos dizer assim, agora tem que... Agora você não tem desculpa. Agora tem que fazer. Com certeza. Inclusive eu queria gravar esse ano, né? Um álbum meu, mas eu acho que não vai rolar, mas deixar pro ano que vem essa meta. E é interessante porque eu não conhecia esse lado do seu cantor. E eu vi você cantando uma ou duas vezes em alguns vídeos que você perdeu a vergonha finalmente. E é necessário perder a vergonha, porque a vergonha quase nunca... O equilíbrio sim, mas a vergonha, o sentimento de vergonha não te leva a muitos lugares. Então perder a vergonha, a partir do momento que você perde a vergonha, você busca o equilíbrio da vergonha, porque você não deve perder totalmente a vergonha. Quais são os seus objetivos na carreira como cantor? Ou se você tem algum definido? Então, é uma coisa até engraçada, né? Você me perguntar isso porque você me conhece como músico e todo mundo que me conhece como músico. Sim. E toda a oportunidade que eu tive de cantar, eu afastava assim, não queria, né? Aí, igual você falou, eu comecei em público, em vídeo eu comecei agora a ter um pouco mais de coragem. Sim. É o jeito certo de começar. Isso, e aí mais pra frente eu penso em cantar assim mesmo. Mas eu penso não em cantar sertanejo. Penso em cantar um MPB, sabe? Um pop rock, que é mais a minha... Mas você pretende fazer cover? Você já falou que pretende gravar um álbum. Autoral, sim. Autoral. Você pretende seguir essa linha autoral ou começar a pôr o pé na água com os covers mesmo? Com os covers, No caso, se for cantar em um bar, né? Cantar em algum evento, assim, aí tem que ser cover, né? Autoral acho que não dá muito certo, logo de início, né? E depois gravar o álbum. Essa ilusão que não dá muito certo é engraçado. Eu tenho uma inspiração na minha vida, que é um cara que participa do podcast que eu ouço, e ele gravou um álbum, e deu certo. Porque ele conseguiu vender CDs físicos. E como ele tá no podcast, ele ganhou exposição, automaticamente ganhou fãs, automaticamente ele foi cobrado pelos próximos projetos, e ele conseguiu criar um nicho específico das músicas dele, que ele grava em inglês, e pra mim é uma inspiração. E é um exemplo que eu posso te dar, Thiago Carvalho. Existem vários artistas com esse objetivo hoje definido, que é criar músicas autorais e criar um nicho muito específico, mas são pessoas que engajam com bastante energia. Talvez coloca a energia 100% naquilo, né? Sim. Que você tá falando. Eu não sei se você se enxerga como esse ego, né, de cantor e vender seu trabalho. Eu também não enxergaria antes, mas com maturidade hoje em dia eu enxergo que é um possível caminho. Talvez você não planeje, mas chegue nele de alguma forma. Falando sobre carreira, depois do estúdio e depois da música, assim, você tem alguma carreira que você pretende seguir fora desse universo? Então, igual eu tinha te falado antes, né? Eu gosto muito de psicologia, então eu tenho vontade de fazer faculdade. Até pensei já em fazer medicina, só que a medicina é uma coisa muito, como fala, elitista, né? Elitizada, com certeza. E aí a psicologia tá dentro do que eu gosto. Se eu fosse fazer medicina também, eu ia para algum caminho que fosse para esse lado, né? Pro mesmo lado. Então, eu tenho vontade, até mesmo antes de terminar o estúdio, já ingressar. Interessante. Eu tenho... Você chegou a fazer, né? Eu fiz faculdade de arquitetura, mas eu tenho uma inclinação para a área psicológica e neurocientífica. Não sei porquê, mas cada dia mais eu me interesso mais e gosto mais, me aprofundo mais. E conversando com os outros convidados anteriormente, até uma coincidência que eu vou começar a chamar de coincidência divina a partir de hoje. Boa. Porque
por mais que a gente não se considere católico, é muita coincidência. É muito forte para não lembrar como uma coincidência e desconsiderar o fato que a gente estava falando antes, nos episódios anteriores, sobre a presença de Deus. E com o Gustavo, que eu sei que ele é ateu, que a gente já conversou nos papos anteriores a esse episódio. E hoje mesmo a gente conversou sobre esse assunto de ser ateu. Mas essas coincidências eu acabo de perceber que são muito fortes pra gente ignorar. 3 episódios com 3 pessoas que estão buscando algo nessa área de psicologia. O que você acha dessas coincidências? Eu acho que isso é imã de pessoas que gostam de psicologia, né? E será que a psicologia traz esse imã? Essa área, se fosse talvez português, não traria esse imã? Acho que traria também. Sim? Acho que sim. Acho que sim. É engraçado. Pra mim... Porque você gosta desse tipo de assunto também, né? Então, se você estivesse falando de português, por exemplo, eu acho que eu não viria. Eu não toparia. Entendi. Porque eu saberia que não teria tanta afinidade, assim, Sim, né, na hora sim. Faz de sentido. conversar e tudo. Querendo ou não, a psicologia uniu os 3 universos, as 3 pessoas, e uma se interessar pelo episódio e ficar mais confortável em se abrir. Foi o que aconteceu com o Nicolas. E aconteceu E aconteceu com você. E Uhum. eu espero que aconteça com os próximos. Porque é difícil eu arrumar... Arrumar não. Eu convidar as pessoas sem incomodá-las. É difícil. Porque não... Você se sente também. Eu me sinto intruso na sua vida. Uhum. E é difícil fazer você se sentir confortável. Ao mesmo tempo que a psicologia trouxe essa maturidade para a sua experiência e talvez a necessidade de se abrir, se expressar, buscar essa comunicação, como você já disse que tem inspiração no Perini. E eu acho engraçado, mesmo não sendo engraçado, literalmente, mas é engraçado como a psicologia uniu nós 3. E essas coincidências divinas, cada dia mais eu acredito nelas, mesmo me considerando menos ateu a cada dia. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu sou um ateu praticante. Eu não sou praticante, eu sou um ateu não praticante. Eu acho que você também não é praticante. Eu quis dizer que eu sou um ateu praticante de religião. Ah, entendi. Aí pode ser. Fazendo a brincadeira com o católico praticante. Entendeu? Eu sou um ateu praticante, do mesmo nível do praticante do católico. Pode ser. Qual que é a sua posição, sei lá, em relação à espiritualidade? Cara, eu já fui em retiro, inclusive o amigo que eu tinha falado, meu melhor amigo eu conheci no retiro, olha pra você ver. Essa questão da coincidência, né? Sim. Que você tá falando, que às vezes parece que nem é coincidência. Meu melhor amigo eu conheci no retiro evangélico. Fui no retiro, assim, fui convidado, conheci ele lá. Depois disso a gente virou amigo e tudo. Mas desde aquela época eu sempre tentei acreditar e eu nunca consegui. Eu tento acreditar, mas eu não consigo. Você buscou alguma tipo de sabedoria? Às vezes eu sinto que é uma falta de capacidade até da minha parte de não conseguir acreditar, assim. Eu também enxergo em mim não preparo para poder acreditar. Talvez a gente precise desse processo para chegar em um nível da vida que a gente esteja preparado para aceitar o que seria uma força maior. E se seu amigo você conversa com ele frequentemente? Converso frequentemente. Quase todo dia converso com ele. Legal. Eu não tenho contato com meus amigos com a frequência que eu gostaria. Por falta de maturidade dos dois lados. E você conseguiu chegar nesse nível de intimidade com seu amigo, sei lá, naturalmente, né? Então não existe cobrança de um dos dois lados. Eu imagino que você falou com carinho da pessoa. Eu não tenho esse carinho. É uma pessoa que eu falo com esse carinho. Eu até admiro pessoas que têm a capacidade de considerar alguém um melhor amigo. Porque eu sempre acreditei que essa questão de melhor amigo era utópica. Não existia. Hoje eu tenho vontade de conhecer essa pessoa, que eu não sei quem é ainda. Assim como minha alma gêmea. Eu posso estar me iludindo muito, mas eu espero que alguém esteja me esperando em algum lugar. E eu tô indo te encontrar, quem quer que você seja. O que você acha sobre a relação mais amorosa da sua vida? Tem alguma perspectiva de futuro? Você quer falar sobre isso? Cara, agora eu quero focar mais em mim, assim. Eu tinha comentado, né, que eu terminei recentemente.
meu relacionamento. E acaba que a gente acaba doando muito quando a gente está se relacionando com alguém, porque a gente quer que aquilo funcione, a gente quer que aquilo... Pra fazer funcionar. Isso, a gente quer que aquilo dê frutos, que, né? Então você coloca energia, coloca tempo e às vezes você esquece de você mesmo, né? Sim. Então agora eu tô nessa fase, tentando me reencontrar. Até esse episódio de hoje é uma tentativa, né? Disso, né? De se abrir, de conversar, de uma experiência nova, de se expor uma experiência nova, né? Legal. Eu fico feliz que você reconheça, como os outros convidados também reconhecem uma certa ajuda, uma certa parceria, que sempre foi meu objetivo. Como eu tava, sei lá, não sabia como abordar as pessoas, para mim foi um desafio convidar as pessoas. Eu conversei sobre isso com a minha psicóloga. Eu propus a ela, para ela me propor um desafio, para me convidar alguém para sair e alguém para gravar. E eu consegui 3 convidados com facilidade, porque eram pessoas que eu já tinha afinidade. E para sair foi uma coincidência muito grande, que eu conheci uma filipina e ela me convidou para comer. Não foi pra sair, mas ela me convidou pra comer porque ela tava se despedindo da cidade, que era o último dia que ela ia ficar. Então a gente saiu, tipo, entendeu? Ela ocupou o lugar da saída. E foi muito engraçado, porque eu tava esperando essas coincidências há muito tempo. E eu encontrei com ela, eu conversei mais de 3 horas em inglês. Aí eu acabei de destravar essa parte do meu cérebro, porque eu tava com medo de falar inglês com alguém, com um nativo, que ela tem a língua nativa em Filipinas. Mas você não chegou a gravar? Eu convidei ela pra gravar, mas ela tava tímida. Entendi. Mas serviu como uma experiência. Eu imaginei o tempo todo que eu tava gravando, enquanto eu tava conversando com ela. Então fluiu bastante. Como eu me mostrei interessado, ela também devolveu o interesse e a gente conversou sobre vários assuntos. E ela, como uma pessoa que é missionária, ela tem essa desenvoltura. Então foi bastante interessante trocar essa ideia com ela. E inclusive eu gravei um episódio falando dela e apaguei. Então meio que eu tô revivendo o episódio que eu gravei aqui. Mas voltando abordando outro assunto, que é linguagem e comunicação, você tem estudado inglês? Cara, não tem. A última vez que a gente conversou, você estava estudando? Eu tava procurando professores, né? Da última vez que a gente conversou. Aí algumas pessoas me mandaram professores e você me recomendou um aplicativo. Não, aplicativo não. Você me recomendou um podcast. Só que até hoje, olha pra você ver como é que eu sou vagabundo. Até hoje eu não escutei o podcast, cara. Inglês é uma coisa que desde novo eu tenho vontade de aprender e só fui deixando pra lá porque fui colocando meu tempo em outras coisas, outras prioridades e tudo. Mas quem sabe, né? Antes eu via com mais importância o inglês, hoje eu não vejo com tanta importância mais. Por que você acha? Sim. Porque antes eu tinha vontade de sair às vezes daqui do Brasil e hoje eu não tenho mais essa vontade, assim, tô mais conformado. Pode ser uma coisa ruim, como também pode ser uma coisa boa, né? O conformismo para você ficar confortável na situação que você tá é bom, você se sentir confortável na vida, mas você perde a questão do desafio, de se desafiar. Isso é um problema. Por exemplo, se você tivesse conformado com a sua comunicação, você não estaria aqui. Então você está buscando algo. Exato. O inglês, eu tô buscando a abordagem correta para incentivar as pessoas, assim como o violão. Todo mundo fala que tem vontade de aprender. É um consenso universal. Violão e inglês. Existem outros assuntos que são consenso, mas esses dois são, na minha opinião, os mais fortes. Mas primeiro você deveria definir um objetivo. Na falta do objetivo, não sobra muitos reforços positivos para aprender. Eu vou te dizer o que eu usei. Eu já tinha te dito antes que foi a minha alma gêmea, talvez fale outras línguas. Eu nunca vou descobri-la se eu não aprender. E a possibilidade de sair do Brasil e não passar perrengue foi outra. E a busca por conhecimento, que a língua inglesa é a primeira fonte de criação de conteúdo do mundo. Então, para absorção de conhecimento, é a primeira fonte, a fonte mais rica. Qual seria um objetivo seu para você definir agora, para você se comprometer com o estudo? Se for conveniente, não estou te forçando. Talvez essa questão do conhecimento, né? A última que você falou. Igual a gente gosta de psicologia.
Provavelmente os materiais de psicologia são publicados lá primeiro. Sim, inclusive os materiais do Brasil são sempre traduzidos. Isso, música também. Você vai aprender alguma coisa de música. Os caras são muitos de lá, né? Então seria algo que faria eu correr atrás, né, desse objetivo. Sim. Como treinamento, como a comunicação, todas as áreas de conhecimento levam tempo. Se você chegar para alguém que vai começar a treinar ou começar a tocar violão e falar que você vai ficar bom em 10 anos, você começaria hoje? Eu não começaria hoje. Esse é um ponto que as pessoas devem analisar antes de começar algo. Porque, como a gente estava falando antes, muitas pessoas têm vontade de aprender e deixam o instrumento no meio do caminho. E é triste, porque a gente perde horas e horas e não chega a objetivo nenhum. Eu queria saber de você se você lembra, se você sabe o que te fez não parar com a música e o violão. Cara, na escola eu lembro que eu era muito calado, né? Não tinha muitas amizades na escola e já tinha um gosto diferente, que eu gostava mais de rock, então já era um gosto diferente. Sim. Do que o restante do pessoal que estudava comigo. E esse gosto foi desenvolvendo quando eu comecei a tocar também, né? Foi mudando esse gosto meu quando eu comecei a tocar. E aí tudo era música, cara, pra mim. Tudo era música. Era meu tempo de lazer, era minha forma de lidar com as minhas frustrações. Sim. Então a música acabou sendo uma válvula de escape. Uma válvula de escape, Natural pra quem tá começando. A deficiência das pessoas é não ter tempo. Desculpa, né? Desculpa. Mas assim como todo aprendizado, a exposição ao aprendizado é gradativa. A maior birra ou falta de maturidade é querer aprender muita coisa em pouco tempo. Assim como o inglês, a gente está fazendo uma analogia com a música. Para você, se for conveniente, você deveria se expor aos poucos e gradativamente. Não, nada mais que 10 minutos por dia é o suficiente. É o que eu faço há mais de 10 anos. E quando não tem a cobrança, né, a coisa flui melhor. Não sei como era quando você aprendeu, né? Se você se cobrava, nossa, eu tenho que aprender, eu tenho que entender isso que está acontecendo aqui no áudio ou no vídeo. Eu, na época que eu queria aprender inglês, eu ficava me cobrando muito. Até cheguei, não sei se eu comentei com você na época, eu cheguei a comprar um curso. Tipo assim, tinha um tempo, né, que já é uma coisa ruim, que você já fica pressionado a aprender limitado, dentro daquele tempo ali. Era tipo 1 ano, você ficava pagando o curso. Depois de 1 ano, você não tinha mais acesso. Então você falava, não, eu tenho que aprender tudo em 1 ano. E aí, é natural, né, que um dia você vai lá e cumpre com o horário, cumpre com o objetivo, outro dia você não cumpre, e aí você se sente frustrado. Sim. E aí eu fui largando. E na época renovava automático o curso. E foi uma coisa que eu fiquei muito frustrado, chateado na época. Depois de 1 ano, renovou automaticamente? Renovava automaticamente. E aí não lembro de ter chegado e-mail pra mim, de ter chegado nada. O cara que me vendeu o curso não chegou pra mim e falou, o curso vai renovar, você quer renovar? Ele não falou isso comigo. Tava nas cláusulas mínimas lá. Isso, aí renovou e tive que pagar mais 1 ano, sendo que eu já nem tava mais... Já tinha descompromissado totalmente, continuei pagando. Então eu tomei também uma certa raiva, né? Sim. E você tomou raiva com o processo de aprendizado, não com o inglês. Acho que com o inglês também. Um certo trauma. Sei. Que eu tive, assim. Mas, que afasta, né? Que afasta. Mas igual, na época que eu comecei a aprender a tocar, não era uma coisa que eu me cobrava. Sei. Então se eu não me cobrar com o inglês, talvez seja, né? Seja produtivo. Da mesma forma, eu te aconselho a continuar, porque o aprendizado que você vai ter, você nunca vai jogar fora. E cada dia mais é cobrado, de uma forma geral, das pessoas terem um contato ou um conhecimento mínimo. Esse conhecimento mínimo, que no Brasil é um comércio, esse conhecimento mínimo já é divulgado como necessário para empregos e tal, que é uma falácia. Que na minha opinião, o inglês no Brasil é comercializado como super valorizado, e a minoria das pessoas, a pequena minoria, realmente aprende para um motivo útil. E infelizmente, assim como vários assuntos, é assim que acontece. A régua é passada pela parte medíocre. Eu não entendo porquê, mas eu tenho contato diariamente com esse tipo de experiência.
Fazendo um paralelo da música com o inglês, você acha que a música tem alguma utilidade? Então, a gente estava falando sobre a questão do inglês. Você falou sobre como o mercado coloca isso como algo valorizado, né? Você tem que aprender. Super valorizado. Super valorizado. E às vezes isso é o que atrapalha, às Sim. vezes as pessoas aprenderem, porque já entende isso como um peso, né? Com certeza. Como um desafio. Eu tenho que fazer isso. E se você não aprender, você é menor do que a média. Isso, aí você não vai ser. Aí vira um peso na sua com vida, certeza. né? E aí eu falei com você que a arte é o contrário disso, né? Isso é muito interessante. Quando eu aprendi a tocar, por exemplo, eu não tinha o peso de ter que aprender a tocar. E... Você não tinha um nível mínimo para atingir, para se considerar um músico. Isso, Isso exato. tira totalmente a pressão de aprendizado. Pressão. Faz o processo ficar leve, né? Com Fluido, certeza, né? Com certeza. E eu acho que a função da arte é isso, né, cara? E você conseguir trazer essa... aplicar essa fluidez em outras coisas na vida também, né? Isso É interessante. Você usar o paralelo da arte para evoluir com a mesma fluidez que você conseguiu evoluir na arte. Sei lá, você estuda pintura ou, sei lá, atuação. Você não vira um ator do dia pra noite, você sabe disso e é consciente quando você está lidando com arte. Justamente porque você disse que se torna leve o processo. Sei lá, você não nasce ator, você não nasce músico, não nasce violonista, não nasce nenhuma arte, pintor. Você tem que praticar. Assim como o exercício. E o inglês é a mesma coisa. Mas a deturpação do mercado sempre vai ser o que mais atrapalha. Assim como na academia, você achar que vai ficar fitness trincado em alguns meses, não vai. E eu queria, sei lá, trazer a realidade para todos os assuntos, toda a área que você vai estudar. Se você não tem talento nato, se você não tem facilidade, se você não, sei lá, não se enxerga como um corpo perfeito para certo tipo de esporte, você vai encontrar dificuldades. E as dificuldades servem como filtro para as pessoas continuarem ou não. E eu estava lendo um livro exatamente sobre isso, que aborda esse assunto. O quanto as dificuldades te preparam para o seu objetivo. E quanto mais o nível de maturidade da pessoa que passa pela dificuldade em reconhecer esse processo, mais bem sucedida ela chegará no final para estar preparada para o objetivo. Nem é atingir o objetivo, é preparada para começar o objetivo. E eu acho interessante, é questão de neurociência, de psicologia. Você tem algum desafio na sua vida que você possa fazer um paralelo, que você precisa? E a pessoa que, voltando, né, no que você falou, Sim. A pessoa se torna boa em reconhecer que aonde que ela está com dificuldade, né? Sim. Naquele desafio. Então isso é bom, né? Que melhora Com a percepção certeza. da pessoa. Inclusive, gostar de errar. É difícil falar isso. É difícil tornar Gostar de consciente errar. sobre isso, gostar de errar. Aqui eu tô errando. A gente estamos errando juntos. Uhum. Inclusive, errar é humano. Sim. E é engraçado, eu vou só fazer um paralelo com a frase ser humano. Quando a gente é mais amoroso, mais gentil, as pessoas dizem que você está sendo humano. Mas na verdade, essa expressão surgiu da própria palavra humano, que eu nunca entendi por que a pessoa ser amorosa, gentil, seria ser mais humano. Sei lá, seria o contrário de ser um animal. Deveria ser natural, né? Deveria ser natural. Você falou uma coisa, eu lembrei da música, né? Você falou de gostar de errar. Aí eu tava assistindo um podcast de um baixista, chama Thiago Espírito Santo. Não sei se você já ouviu falar. Acho que não. Que aí ele é brasileiro, ele é filho de um outro cara, de um outro baixista consagrado, chama Arismar Espírito Santo. E aí ele foi dar um workshop fora, aí ele pergunta, era um workshop de improvisação. Aí a primeira pergunta que ele fazia no workshop era: vocês gostam de improviso? Aí a galera responde sim, né? Aí depois ele perguntava: mas quem gosta de errar? Aí ninguém respondeu. Ninguém levantava a mão. Então é isso, né? A gente tem que ficar confortável com o erro, confortável com a vergonha, Sim. Né? Mas é difícil. Eu diria que o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa e ir em busca. É difícil a gente, sei lá, tornar esse processo
prático. Mas o único caminho é o processo prático, na minha opinião. E sei lá, exige força de vontade, exige raciocínio, coragem. E são assuntos difíceis, que eu decidi começar a falar sobre esses assuntos difíceis, inclusive aqui no meu Instagram, em busca dessa experiência, em busca dessas aventuras, para tornar cada vez menos eu falar que não é difícil perder o medo. Eu quero parar de falar que é difícil, né? Isso. Eu quero parar de falar a palavra é complicado no final de cada frase. É difícil quando me propõe um desafio. Mas eu vejo que já se tornou uma coisa muito... Já tá sendo claro que tá se tornando natural para você. O erro, a questão da gente se sentir envergonhado, né? Quando erra. Isso você tá fazendo no Instagram, eu vejo seu Instagram todo dia. Eu também sou viciado, né, em celular. É uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas eu abro lá meu Instagram, eu vejo os stories, eu vejo lá. Então cada dia você tá melhorando, né, nisso, cara. Inclusive deixar os meus parabéns aqui, pessoalmente, gravado, né, pelo podcast que você tá fazendo, pelos vídeos também, porque é uma coisa que precisa ter coragem. Sim. Não é qualquer um que faz. Agradeço. Pegar e, né. Bem difícil. Porque não existe objetivo nisso, claro, definido. Seria você conhecer seu próximo eu. Sua próxima personalidade. Pra mim, gostar do processo também, né? Gostar do processo também. Isso é difícil. É difícil. Isso é o mais importante. É o que a gente tá falando da utilidade, né? Das coisas, né? Sim. A utilidade talvez seja o processo. Ser feliz seja o processo. É difícil sempre é difícil chegar falar. No objetivo, né? Chegar na conclusão mental que o processo é necessário. Então, o objetivo é o processo. É paradoxal falar isso. Mas reconhecer isso é a chave para a mudança. E quando a gente fica sem assunto, sobre o que a gente fala? Sobre ficar sem assunto. Como a gente fica mais sem assunto ou menos sem assunto? Desculpa. Como ficar com menos assunto com mais assunto? Difícil. Como ficar com mais assunto? Como ficar com mais assunto quando não tem assunto? Como criar assuntos quando a gente não tem assunto? Assunto pode ser um assunto. Já parou pra pensar nisso? Sabe o que eu queria? De verdade? Transformar essas conversas em conversas mais bem-humoradas. Aí a gente ajudaria a dessensibilizar o cérebro de quem tá conversando. O que você acha do humor na sua vida? Eu gosto de humor, só que eu ultimamente estou um pouco afastado. Não assisto muito stand-up, assim, não tô acompanhando muito humorista, mas eu gosto, acho muito massa, cara. Acho legal. Você acha que a habilidade, ser uma pessoa bem-humorada pra mim, que é uma habilidade, você considera essa habilidade importante? Eu acho importante, cara. A gente leva mais leve, né? A vida com humor, né? A gente se torna uma pessoa mais leve, mais né? leve, com certeza. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Eu considero essa habilidade, sei lá, essencial pra minha vida depois que eu comecei a desenvolver conscientemente também. Assim como a comunicação, assim como, sei lá, perder o medo, aumentar minha coragem. Os livros que eu tô lendo, cara, estão me ajudando bastante. Porque eles abordam esse assunto com um pouco mais de profundidade. Eu começo a entender como funciona a percepção do cérebro em relação a emoções. E como desenvolver ou, sei lá, abaixar o medo e aumentar a coragem. Sempre duas emoções. E um filme que eu tenho interesse em ver, o primeiro e o segundo, que fala sobre isso é o Divertidamente. Que torna esse assunto mais bem-humorado, mais leve. Sei lá, pra quem é leigo, é um filme fácil de assistir. Representado, né, de uma forma fácil. Você frequenta cinema? Você gosta de cultura pop? Não frequento cinema, cara. Tem muito tempo que eu não vou assistir filme. Inclusive, a gente pode depois assistir esse filme aí, ó. Você precedeu o convite que eu lá ia te fazer. Que eu lá ia. Pro linguajar do mineiro. O que você acha de assistir esse filme? O humor, ele tem a ver com o que você falou, né? De se sentir confortável. No sentido de não perceber a absorção de conteúdo. Isso é importante. Eu fiz isso com o inglês. Procurar conteúdos de humor em inglês. Aí passava meia hora, eu estava sendo exposto ao inglês por meia hora, mas sem perceber que eu estava estudando. Isso é o principal, na minha opinião. Com a música é um pouco difícil, porque talvez você não se sinta bem, sei lá, não dê risadas no processo. Mas se você conseguir
se dar menos importância nos erros, você vai ver que é engraçado errar. Então, dá menos importância. Se levar menos a sério, que é o humor, né? Sim. Não aí levar as coisas tão a sério. Sim, você consegue se divertir com os próprios erros durante o processo de aprendizado de música. Mas eu me tornei consciente desses conceitos, não sei se foi naturalmente, mas, sei lá, eu cheguei à perfeição do que seria técnicas de aprendizado e de me evoluir. Talvez isso pode me atrapalhar porque eu não consigo definir o que eu vou aprender. Como eu não quero entrar na faculdade, eu estou perdido em meio a um mar de conhecimento, um potencial de conhecimento. Você vai, né? Pra onde? Um mar de potencial de conhecimento. Que eu não consigo me aprofundar em nada. Eu consigo te falar superficial sobre vários assuntos. E pareça, talvez, que eu tenha alguma autoridade, mas eu não tenho. Em nada. Não consigo. Inclusive o inglês foi a única coisa que eu consegui estudar por 15 anos. Por 10 anos, desculpa. E o violão por 15. Então, talvez nessas duas áreas eu tenha um lugar de fala. Uhum. Você, sei lá, tem alguma área que você conseguiu estudar por esse período? Ou uma coisa que você faz todos os dias durante muito tempo? Eu acho que é só a música, cara. Teve épocas que eu estudava mais, né? Atualmente eu não estudo mais, assim. Gostaria de continuar evoluindo no instrumento. Só que aí já tem a coisa da cobrança, tá vendo? Como é que é engraçado? Quando eu não me cobrava, eu evoluí. Agora eu tenho me cobrado, porque eu já trabalho com isso. Exato. E aí você fica se comparando também com outras pessoas, aí você quer evoluir, mas... Mesmo sendo considerado um dos melhores, se você quiser, você não fica sem trabalho. Isso é um fato. Então isso te coloca num patamar aqui na região de um músico procurado, ou bem recomendado, pelo menos. Mesmo sabendo disso, você se cobra? Eu me cobro muito, cara, muito. E o problema é esse, talvez, né? A pessoa que você mais se cobra é você, e a pessoa que mais te cobra é você, entendeu? Dos dois lados da moeda, existe sempre você. Você pode achar que é sua mãe, seu pai, se for um pai rígido e tal. Mas a pessoa que você mais se decepciona também é você. É engraçado essa teoria do outro eu, que eu estou estudando ultimamente. Eu comentei sobre isso com o Nogueira, e eu estou comentando sobre isso com você agora, como uma indicação de conteúdo para estudar. Seria o outro eu? O outro eu é uma personalidade que te cobra e que te decepciona ao mesmo tempo. E essa personalidade, quando você consegue alimentá-la da forma certa, ela te dá as respostas. Porque ela vive no seu subconsciente 24 horas por dia, sem descansar. Aquela personalidade que te acorda no meio da noite com a ideia. Entende? Se você conseguir alimentá-la do jeito certo, ela te dá tudo que você pede a ela, como se fosse uma entidade, uma musa da inspiração. Muitos filósofos chamam esse outro eu de musa da inspiração, entende? Mas ela pode ser alimentada inconscientemente. Mas nesse caso do outro eu, é uma conversa que você tem diariamente com esse outro eu, e ele te surpreende com ideias que salvam sua vida ou transformam sua experiência. Você já ouviu falar sobre esse outro eu? Nunca tinha visto. Eu já tinha visto a ideia do próprio cara que se pune é o que é o que recebe o recompensa também. Não, o que recebe a punição. É o que pune, o que é punido. E o que é punido. Sim. Ao mesmo tempo, isso, Uhum. Exato. Só que tem que inverter, né? Essa chave, né? Sim. O que você tá falando. Exatamente. Você tem que buscar desse punidor a recompensa. Você tem que, sei lá, obrigar ou dominar o eu e não ser dominado pelo eu. Exatamente. Isso é filosófico, é psicológico, ou sei lá, na área da psicologia. É um jogo, né? É um jogo. Um jogo mental. É um paradoxo, eu gosto de paradoxos. Inclusive, eu perdi uma amizade por causa de um paradoxo. Eu tenho vontade de contar essa história. Conte agora, então. Eu fazia paradoxos tipo: se eu sou um mentiroso, você acredita em mim? Se eu sou um mentiroso, você acredita em mim? Eu não posso acreditar. Mas aí você tá falando que você é mentiroso. Né? Esse é um paradoxo. Não existe resposta sim ou não para paradoxos. Uhum. Eu vou te contar a resposta certa, porque a gente não tem tempo para ficar pensando na resposta certa. A resposta certa é você... Hã? É não a resposta? Não é não nem sim. Não é não nem sim. A resposta certa seria algo sobre honestidade e sobre acreditar na sua honestidade. Entende? Mas a resposta que eu desenvolvi para um paradoxo que é autoral.
E eu perdi minha amizade justamente na busca de paradoxos novos. Eu fiz esse paradoxo com uma pessoa que não era tão próxima assim, mas eu imaginava ela muito próxima por causa das experiências parecidas. Ela era formada em farmácia. Ela veio de Manaus pra cá, pra Divinópolis. Totalmente aleatório. A gente se conheceu no serviço, no trabalho. Ela não ficou no serviço, mas eu tive 3 coincidências com ela. Na academia, no serviço, na academia, no posto de gasolina. Eu tava passando, ela tava indo beber no posto, no conveniência lá do posto. E ela falou, vamos beber. Eu não bebo, pra quem não me conhece, nunca bebi, não quero beber. Nunca fumou? Ela era uma companhia ruim, eu imaginava isso. E eu falei, vamos lá, eu fui, não pra beber, mas pra conversar. Eu perdi 4 horas, perdi sim. Eu costumo falar que eu perdi, mas eu não considero uma perca. Mas eu desperdi. Entre aspas, Entre aspas, isso. Só não quero que entendam que foi uma perca de tempo. Mas eu perdi meu tempo. Durante cerca de 4, 3 horas conversando. Foi uma conversa muito interessante com alguém que viveu numa capital e que fala inglês fluente. E que morou fora. Eu acreditava que seria uma experiência muito legal. Uma pessoa desse nível na minha vida. E eu fiz um paradoxo com ela. Até hoje eu não sei se foi isso que afastou. Porque a partir desse momento ela se mudou de cidade. Eu fiquei com a impressão que foi por minha causa. Até hoje eu não me perdoei. Eu não conversei com ela, não tive coragem de perguntar. Isso é complicado, né? Complicado. Então aí você vai, depois disso, conversar com ela pra saber. Bom desafio. Mas deixa eu explicar qual que foi o paradoxo. Eu inventei um paradoxo com os meus amigos machistas e héteros, que é, se a sua alma gêmea fosse homossexual, o que você faria? Agora eu quero a resposta. Você falou pra ela? Não, eu quero a resposta de você. Cara, eu não sei, eu não me considero, né, um homossexual. Mas assim, o que você faria? Eu acho que eu ia encarar, sim, se a minha alma gêmea fosse, mas eu também não acredito muito nessa questão de alma gêmea, né? Mas é considerando os fatos. Essa resposta não é válida. Você não se tornaria homossexual. É só uma hipótese. Mas você encararia o desafio? Eu encararia, sim, claro, velho. Acho que a felicidade é mais importante, né? Porque isso traz uma certa... Já vem um preconceito na nossa cabeça, sim, né? Com certeza. Por isso que eu fiz. Né? Então, assim, já vem... Não, mas eu não posso falar que sim, né? Que eu iria, né? Então, essa pergunta é categórica, porque para as mulheres funcionam. Eu tenho que inverter. Não. Mulher não tem tanta trava. Não, mas assim, pra mulher... Exato, mas pra mulher funciona porque o homossexual também funciona pra mulher. Ou não? Sim, existem mulheres homossexuais. Sim, funciona. Exato. E como ela é lésbica, eu tive que inverter. Não se ofendeu. Entendi. Se a sua alma gêmea fosse hétero. Entendi. E ela pensou que fosse eu chegando nela. Entendi. Ela encarou dessa forma. Só que você nem falou pensando nisso. Não. Eu fiz essas 2 perguntas em sequência pra vários amigos da academia. Entendi. E pra ela, quando eu cheguei nela, ela entendeu de uma maneira equivocada. Depois dela ter me convidado para provar comidas típicas da terra dela. Pesou mais. Entendi. Entende? Foi forte. Entenda o peso. É uma pessoa super interessante, que eu estava me interessando. Claramente eu me divertia na presença dela. Eu buscava a presença dela como amiga. Nunca me interessei em outro objetivo. E foi engraçado. Do nada a gente se desconectou. E a gente tá conversando sobre isso. É óbvio que eu tô abrindo um parênteses muito gigante aqui. Talvez não seja interessante, mas... Não, mas foi interessante você ter falado. Mas é engraçado. Que isso aqui serve como uma terapia. Pra você e pra mim. E toda vez que talvez você precise conversar com alguém, eu tô me dispondo a conversar não só gravado, mas presencialmente. Eu sinto que eu evoluo muito conversando com as pessoas. Porque eu preciso de experiências como esta. A gravação é uma desculpa para mim aumentar a frequência, entende? Com que eu tenho conversas desse tipo. E tem que ser uma coisa mais elaborada também, né? Como assim? Por mais que seja despretensioso, né? A temática, né? Vamos dizer assim. Mas quando coloca pra gravar, você viu lá, a gente trava. Fica travado. Porque tem que ser uma coisa mais elaborada. Mas você também tem um resultado melhor, né? Quando você tem que elaborar melhor as coisas, né? Você tem que pensar melhor no que você vai falar e tudo. Tem que fazer sentido o que você tá falando. Não é uma conversa que você joga fora, né? E você acha que por ser despretensioso, o papo que você viu que era despretensioso e chegou em algum lugar, esse papo chegou em algum lugar? Chegou em algum lugar, cara.
Foi interessante, fiquei satisfeito. Eu não ia ficar satisfeito, eu acho, se a gente tivesse encerrado antes. Da maneira que foi. Da maneira que foi. Porque eu ainda estava muito travado. Agora que eu senti que eu consegui me concentrar melhor, soltar melhor, foi melhor. Né? Tá legal, cara. Eu tô orgulhoso. Foi melhor. Eu tô orgulhoso porque eu sempre vou falar essa palavra, porque o orgulho, como um amigo de alguém que se dispôs, que estava disponível, que reconheceu que errou e eu não queria gravar a segunda vez. Mas você me convenceu na sua forma de se expressar. E me convenceu e foi melhor de fato. Superou minhas expectativas. E o meu orgulho vem de um lugar, tipo, de satisfação de encontrar alguém que fala a minha língua, sabe? Por enquanto, 3 pessoas falaram a minha língua. E eu pretendo encontrar pessoas como seu amigo. Vou trazer. Que a gente vai conseguir trazer. E como pessoas interessantes. Eu fico orgulhoso de fazer amigos e reafirmar as antigas amizades e categorizá-las numa prateleira de pessoas interessantes e importantes que eu quero levar pro resto da minha vida, entende? Isso é massa, mano. Parabéns pela coragem, né? Pela coragem, pela vontade de querer fazer isso, né, cara? Querer alguma coisa diferente, né? Que a gente tá falando das pessoas se acomodarem, né? Todo mundo se acomoda, querendo ou não, a gente se acomoda nas coisas que a gente faz, uma hora ou outra, né? Mas isso é legal, cara, é querer sair da caixa, é querer fazer diferente, querer buscar o desconfortável, né? Isso é importante demais a sua formação. Daqui, igual você falou, daqui 10 anos, né? Daqui 5 anos, imagina, você fazendo isso todo mês, fazendo isso toda semana. Imagina, cara, tô imaginando agora. Seria muito legal. Massa, e o mais engraçado. Tá sendo exato. Você não tem que pensar no objetivo, pensa no objetivo. O mais legal é fazer isso, e a gente chegou na conclusão que o mais legal é curtir o processo. E a gente tá curtindo o processo. Exato. Eu creio que pra você pode ser um aprendizado, uma evolução, e enquanto você estiver curtindo o processo, você pode ter certeza que você tá seguindo o caminho certo. E é o que a gente tá fazendo. Exatamente. E eu quero finalizar com uma pergunta que vai se tornar clichê, assim como a abertura, que acabei de definir isso agora. A pergunta de abertura vai ser: por que você aceitou o convite em vez de... Que eu, inclusive, respondi no outro, mas nesse eu não respondi. Você quer responder agora? Que o João tinha me chamado já algumas vezes, né? Mas aí por causa da minha correria, da correria dele, não tinha dado pra gente combinar. Sim. Acabou que deu certo agora, né? Deu. E foi um desafio também pra mim. Eu tenho essa vontade, né? Igual eu falei, tenho vontade de cantar, tenho vontade de me comunicar melhor. Eu tinha vontade de fazer um tanto de coisa que depende da comunicação. Sim. Só que aí, né, não tem a comunicação. Mas é uma oportunidade. Foi uma oportunidade, foi uma experiência legal. Sim, é um pilar muito importante na vida das pessoas que elas não sabem. E quando você se torna consciente disso e trabalhando em direção a esse pilar, que vai te ajudar em todas as áreas, é legal. E se eu não tivesse reconhecido o erro lá, ia ser, no final das contas, ia ser uma experiência negativa. E aí eu ia ficar travado para uma próxima oportunidade, para uma próxima situação. Legal. Já ia ser uma coisa que ia ficar bitolando. Ia ficar gravado na minha cabeça como negativo. Negativo, exato. E agora não, a gente conseguiu inverter, né? Por outro lado, você poderia aprender com a experiência e querer gravar outro, estudar e se esforçar e virar um podcaster melhor que eu, só para provar. Que aí seria muito... Só para provar que o outro foi ruim. Aí teria o peso também. Teria também. Talvez sim, talvez para você o aprendizado seria pior. Exato. A experiência negativa e influenciar negativo no aprendizado. Legal, cara. Vamos finalizar com uma pergunta. Você tem alguma estampa mental que você, ou seja, um mantra? Eu traduzi para estampa mental porque eu fiz a analogia do que está escrito na camisa das pessoas, que as pessoas dão muita importância para a estampa que está estampada na camisa. Tipo o nome de um jogador. Eu assisti o outro episódio, ele falou a dele, né? Que era um versículo, não era? Era. Qual que era o versículo? Nem tudo me alisto. Tudo me alisto, mas... Nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E esse é muito bom, né? Muito bom, cara. Muito bom. Que recentemente eu passei por 2 situações e aí essa frase bateu em mim, assim. Eu passei por 2 situações que eram situações que as pessoas estavam livres para fazer o que elas queriam fazer, mas será que convinha? Será que era interessante? Nem sempre. Nem sempre é legal. Eu falo, não, você podia ter feito isso. Não, mas eu já não... Um exemplo, né? Questão de relacionamento. Questão de relacionamento. Não, mas eu já não tinha mais nada com você. Mas você tem uma responsabilidade pelo que você teve, né? Sim. Então, beleza, você é livre agora, você é livre para fazer, mas convém você fazer aquilo, né? Ela escolheu a liberdade. Escolheu a liberdade.
né? Então, aí foram 2 situações que eu passei, essa frase bateu na minha cabeça quando ele falou, assim. Legal, cara. Mas se eu tenho alguma frase, cara, eu não sei, eu teria que pensar com mais calma. Não precisa ser. Talvez você possa comentar no episódio depois. Mas eu lembrei de uma frase aqui, é uma frase boba, entre aspas, né? Mas serve. Que é: alegria compartilhada é alegria redobrada. Essa é uma frase legal, boa. De uma banda que eu escutava quando era mais novo, voltei a ouvir recentemente. Que banda que é? For Fun. Legal. Eu nunca ouvi essa frase. Eu ouvia quando era mais novo, aí voltei a ouvir agora, que a banda voltou, né? E essa frase então, vamos simples, refletir, mas é isso. Vamos refletir, né, sobre essa frase. Alegria que compartilhada é alegria redobrada. Então, sei lá, momentos alegres com pessoas são melhores que momentos alegres sozinho. Acho que depende, né? Eu tô tentando traduzir. Depende mesmo. Né? Mas a alegria compartilhada, em que sentido? No sentido que você é um espelho, né? As pessoas, né? São um espelho, né? Você joga pra pessoa, a pessoa te devolve aquilo. Né? Uma risada compartilhada é mais engraçada. Pode uma ser. Música com plateia é mais viva. Uma arte que sai do quarto pro museu ganha mais vida, mais... Esse tipo de reflexão que a gente tá tendo, poderia ter na minha casa, sozinho. Você poderia ter na sua casa sozinho. Com certeza. Né? A gente tá tendo junto. Exato. Sim, então a última mensagem é: assumam suas amizades, compartilhem suas alegrias e recusem o que não lhe convierem. Não sei se saiu. Convirem? O que não te convirem. Não vou editar. Só pra provar que meu erro me constrói o meu eu melhor no futuro. Então, as últimas palavras, Gustavo. É isso. Estamos juntos. Então, tamo junto e bora marcar o cinema. Bora marcar o cinema e a próxima também. A próxima. Com o João, vai vir. Demorou. Boa noite, bom dia, boa tarde.